A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Esta manhã gloriosa, queremos agradecer a Deus por mais o privilégio da vida que nos deu nesse dia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero deixar a paz para todos que ouvirão esta palavra. Irmãos, no assentamento, ali na nossa igreja, assentamento Fazenda Monte Alegre 2, né? Como os demais setores das fazendas, e aonde chegar esta palavra. Deus abençoe tanto os que fazem parte da igreja do Senhor. Deus abençoe a todos, né? Deixar aqui a paz do Senhor e um bom dia em nome de Jesus. Quero deixar uma palavra de reflexão para a nossa meditação nesta manhã, né? Essa quarta-feira, neste mês de maio, que Deus possa abençoar grandemente. Irmãos, nós vivemos dias, né, que nós precisamos chegar mais a Deus. A gente passar um novo tempo, né, um novo dia que Deus nos dá, mas que possamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Vemos a necessidade do ser humano, de um modo geral, buscar e se chegar a Deus. Quero deixar um versículo bastante conhecido, ou uma passagem da palavra de Deus, encontrada numa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Corinto, segunda carta, né, do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo número 12, bastante conhecido dos irmãos. Vamos deixar uma reflexão. Eu vou ler a primeira parte deste capítulo, formado em 3 partes, mas eu vou deixar só a primeira parte. E o título ou o epígrafo desse capítulo, que fala a respeito da visão celestial e o espinho na carne, né? Dois acontecimentos que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Nós vamos citar aqui a primeira parte. Eu vou ler para os irmãos podem acompanhar, né, com mais tempo e equilíbrio, ler na sua casa o capítulo 12 por inteiro, né, para você ter um bom entendimento da palavra do Senhor. Mas diz assim a palavra do Senhor, capítulo 12, a partir do versículo 1, né, nós vamos ler apenas 10 versículos, mas eu quero comentar apenas um. Diz assim: em verdade não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inafáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De uma boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias,
nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmão. Nós vemos aqui uma grande lição que o apóstolo Paulo nos deixa, né? Porque o privilégio da excelência que ele obteve de ser arrebatado, era o terceiro céu, ao lugar celestial, né? E ver e ouvir coisas inafáveis que jamais ele tinha como descrever aos homens ou o que falasse, quem iria acreditar? Mas ele trouxe uma grande lição para nós, né? Daquilo que as coisas ocultas que pertencem a Deus e a quem Deus quiser revelar. Então são essas umas das coisas, uns privilégios, daqueles que têm uma comunhão com Cristo, ele pode ter também esse privilégio de ver as coisas que Deus tem preparado para o homem, né? Então só para aqueles que têm uma intimidade maior para com Deus. Porque sabemos, irmãos, que Deus está no controle de tudo. Então ele revela as coisas dele para quem ele quer, para quem ele quiser e quando ele quiser. Isso nós sabemos, né? Nós sabemos que Deus tem coisas maravilhosas. Aquilo que Jesus foi nos preparar, né? E já está preparado para a sua igreja ou para todos aqueles que o aceitarem, são coisas extraordinárias, muito superior daquilo que temos visto e temos valorizado aqui nessa terra. Então devemos olhar para Jesus, né? Que as coisas que ele nos prometeu, então não está neste mundo. E as coisas que estão ocultas, né? É aquilo que nós não vimos, né? Então nós não temos presenciado, Deus tem reservado e guardado para os seus. Então coisas maravilhosas. Tenha um conhecimento de Deus, se aproxime mais de Deus, busque a Deus, tenha uma intimidade e peça para que Deus mostrar aquilo que está oculto aos nossos olhos, o que virão depois. Então vemos no passado alguns, né, que tiveram esta visão, viveram coisa extraordinária na presença do Senhor. Então Deus tem bênção para nós. Mas no versículo de número 9, no livro que nós lemos, né, tem uma reflexão que pode deixar assim aos nossos entendimentos. Quando nos encontrarmos em adversidades, doença ou qualquer outro sofrimento, nossa tendência como ser humano é procurarmos a Deus para que efetue a cura que necessitamos, não é verdade? Como Paulo fez quando foi acometido de graves doenças, ele buscou a Deus, mas não obteve a cura. Deus não o respondeu. Havia algo grandioso para ensinar a Paulo e aos outros com todo o seu sofrimento. Em nossas dores, nosso espírito, quando enfraquecido, tende a buscar o mantenedor da vida, que é Deus. Deus é neste momento que o Espírito pode transformar a todos ao redor. Não nos deixemos de nossas dores, antes sim, sejamos gratos, porque a graça do Senhor em nossas vidas e em todo que precisamos para alcançar a salvação eterna, que Deus nos conceda através de Jesus Cristo. Então, não deixemos das nossas dores. Antes, sim, sejamos gratos, porque a graça do Senhor em nossas vidas e tudo que precisamos, é tudo que precisamos para alcançarmos a salvação eterna. Que Deus nos conceda através de Jesus Cristo. Então, tudo que precisamos, que carecemos, né, está em Cristo Jesus. E todos que vier sobre a nossa vida, eu não sei o que você está passando no momento, o que você está precisando da parte de Deus, o que você busca. Que o desespero não tire você da direção de Deus, que não tire você do caminho do Senhor,
porque sabe que em todos os momentos que você estiver passando, há uma resposta para tudo, né? Há uma solução para tudo. Que a enfermidade, a doença, as diversidades da vida, tudo isso que nós lemos aqui, não venha tirar você da presença de Deus nem desistir. Porque a excelência de Deus ainda está por vir, está oculta. E no momento certo Ele vai responder a resposta da sua oração. Continue orando, continue buscando, porque Deus está na direção de tudo. Tivemos esta lição do apóstolo Paulo, que era homem tremendo, e mesmo assim ele orava 3 vezes ao dia, e a resposta não viria. Ele não entendia, mas não desistiu do seu propósito, não desistiu de Deus. Sabia no seu interior, pelo que ele viu, pela excelência que Deus lhe deu, né? Pela visão celestial, pelo arrebatamento espiritual que ele teve, Deus tinha algo extraordinário, jamais ia o abandonar. Por isso que ele insistiu, porque aonde chegava, né, esse espinho da carne, muito tem diversificado esse espinho na carne, mas o que está escrito aqui na Bíblia, que era um mensageiro de Satanás, que era para o perturbar onde ele chegava, para o maltratar, para o envergonhar, para o humilhar. Mas quanto mais ele é maltratado, humilhado, mais o poder de Deus crescia na sua vida. O evangelho, através da sua vida, ele era anunciado e muitas pessoas seriam transformadas pela sua maneira de viver. Então esse sofrimento que muito inimigo pode acusar que é pecado oculto, que é coisas erradas, que não tem mais solução para a sua vida, não acredite, é mentira, porque Deus está no controle de tudo. Tudo é permissão de Deus. Se Deus está permitindo você passar por algo estranho que você não tenha acostumado ainda, ou esta perseguição, o porquê momentaneamente está dando, a sua vista está dando tudo errado, Deus tem resposta para isso. Deus, através do teu sofrimento, através desse momento que você está passando, Deus vai trazer uma resposta extraordinária, porque Deus sabe trabalhar nas coisas ocultas, né? Deus sabe o que está por trás, Deus sabe usar aquilo que não são para confundir o que são, Deus sabe usar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então acredite, meu irmão, que Deus está no controle de tudo. Não desista, esteja fiel ao Senhor. Não olhe para a vida do homem, como Paulo deixou-nos certo aqui, ó. Não, ninguém pode olhar para mim como a mim mesmo, e não pelas obras que eu faço, porque do que Deus está na minha vida, ou o que eu represento da parte de Deus. Então as pessoas tinham que olhar para Paulo e ver para Paulo um homem, mas não para que ele seja adorado ou seguido, mas pela sua fé, pelo sofrimento que ele estava passando, não negar a Deus, tendo a esperança de uma vida transformadora, né? Para o povo ver que Deus está no controle de tudo, não é só pelo bem, não é só na hora do bem, que nem muito julga, que as pessoas só é de Deus pela sua riqueza, pelo que possui. Neste mundo, sim, nós sabemos que neste mundo todo mundo só vale o que é e o que tem, mas para Deus é a fé que está no seu coração, aquilo que depositou em cada vida, a confiança que aquele que ele espera em cada um de nós, dependendo de riqueza que vamos ter, dependendo das condições de saúde que vamos viver, Deus seja glorificado nessa terra, porque se Deus fazer, Ele é Deus, se não fazer, Ele é Deus. Não é isso que nós fazemos, então acreditamos que Deus é o dono de tudo, está no controle de tudo. Tudo está sobre o domínio do poder de Deus. Então, quando Deus chegar, basta até esse momento. Então, Deus vai transformar para saber que Ele é bom. Também, né, nas riquezas, nós vemos quando Deus transformou a vida de Jó, né, ele ficou sem nada, mesmo na cinza, glorificava Deus. E Deus trouxe o dobro que ele tinha perdido. E tudo aquilo que o diabo tirou de você, o adversário do Senhor tirou para te humilhar e dizer que não vale a pena servir a Deus, é mentira. Deus vai restituir tudo em dobro. Eu sempre uso dizer que o mínimo do Senhor é 100 vezes tanto. Então, invista na sua fé, coloque diante do Senhor a sua adversidade, aquele que a sua dificuldade, né? Procure buscar ao Senhor, assim como o apóstolo Paulo 3 vezes ao dia, né? E buscar ao Senhor na sua fraqueza, para saber que quando você está fraco, aí Deus cuida da sua vida. E tudo o seu vencimento, a sua vitória está em Deus. Amém, meu irmão? Porque o espinho da carne, que fala assim, deixar uma reflexão para aqui no rodapé da nossa Bíblia, uns historiadores, que fala a respeito do espinho na carne. A palavra espinho
comunica a ideia de dor, de aflição, de sofrimento, de humilhação ou de enfermidade física, mas não é de tentação para pecar. Em Gálatas 13 e 14. Primeiro ponto. O espinho de Paulo permanece indefinido, de modo que aqueles que têm qualquer espinho na vida pode sim aplicar a si mesmo a lição espiritual dessa passagem. Então, irmão, quando você ler essa passagem a respeito do espinho na carne, não sei o que você está passando. Alguém tem sempre um espinho, uma dificuldade, mas em tudo isso que você está passando, tire uma lição espiritual para a sua vida, aplique na sua vida, que vai funcionar também. Segundo ponto, o espinho de Paulo pode ter sido uma ação demoníaca contra ele, permitida por Deus, mas por ele eliminada. Não, é como citamos aqui o caso de Jó. Deus permitiu, mas Deus também mudou o cativeiro de Jó. Assim vai mudar também o seu cativeiro. Creia que dias melhores virão. Terceiro ponto, ao mesmo tempo, esse espinho de Paulo lhe foi revelado que receba, para que o mesmo espinho de Paulo lhe foi dado para impedir que se orgulhasse a respeito da revelação que recebera. Então Deus não permitiu que Paulo, daquilo que viu, daquilo que recebeu, lhe orgulhasse para ser um dependente de Deus, acima de tudo. Então Deus permitiu que tudo isso lhe veio. Tudo que vem sobre a nossa vida é permissão de Deus. Devemos colocar, só aconteceu porque Deus permitiu. Não foi o que o diabo venceu, não foi porque o diabo é poderoso para fazer, porque Deus permitiu. Então, se Deus permitiu, no limite certo, no momento certo, Deus vai mudar o seu cativeiro. Quarto ponto, o espinho de Paulo tornou mais dependente da graça divina, que é o versículo 9. Então, Hebreus 12:10 também fala, tem uma referência que fala lá a esse respeito. Então, o espinho de Paulo tornou mais dependente da graça divina. E às vezes, irmãos, todas as adversidades que nos vêm é para nós dependermos mais de Deus. Se você está passando por essas enfermidades, desemprego, desilusões, sabe que é uma permissão de Deus para você chegar mais perto do Senhor, para Deus ter um particular com você. Ele te quer conhecer melhor. Aí que você vai perceber que no versículo 10, quando Paulo está se expressando, diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então você é forte na pessoa bendita de Jesus, né? Não deixe o inimigo tirar isso da sua vida, do seu coração, né? Porque Deus falou assim, irmão. E por último, para finalizar, ele diz: a minha graça te basta. Sinta a graça de Deus no seu coração, na sua vida, na sua alma, no seu espírito, para que venha um gozo espiritual para te fortalecer e fazer com você conseguir, né, e superar todas as adversidades da vida. Que diz assim: a minha graça te basta. A graça é a presença, o favor e o poder de Deus em nossas vidas. É uma força, um poder celestial, outorgado àqueles que invocam a Deus. Essa graça descerá sobre o crente fiel que suportar suas fraquezas e dificuldades, por amor do Evangelho. Então, irmãos, por amor do Evangelho, aqui eu quero deixar 2 pontos específicos disso aí. Se você ama o Evangelho do Senhor, se você tem um chamado de Deus para pregar o Evangelho, para viver do Evangelho, então agradeça a Deus, suporte essa tempestade, diversidade da vida, vai passar. Jesus está no barco, você chama por ele, ele vai ordenar o mar, vai lhe obedecer, o vento vai lhe atender e você vai alcançar a bênção do Senhor. Primeiro ponto diz assim: quanto maior a nossa fraqueza e provações, ao servirmos ao Senhor, tanto mais graça Deus nos dará para cumprir a sua vontade. Quanto maior a nossa fraquezas e provações, ao servirmos a Cristo,
tanto mais graça Deus nos dará para cumprir a sua vontade. Aquilo que Ele nos outorgar é sempre suficiente para vivermos nossa vida diária, para trabalharmos para Ele e para suportarmos nossos sofrimentos e espinhos na carne. E quanto estivermos perto de Cristo, Ele nos outorgará a sua força celestial. Então, enquanto você for fiel a Deus, estiver na direção de Deus, tudo que lhe vier para fazer você parar, para fazer você desistir, Deus tomará a frente, né? E resolverá tudo. E Ele vai acalentar a sua alma, o seu espírito, e vai falar sempre no seu coração: a minha graça te basta. Eu estou no controle de tudo. Eu estou contigo. Seja forte e corajoso. Não desanime, não pare. Continue firme até o final. Porque no final você vai receber a coroa da justiça, né? Que já está preparada. E o segundo ponto que Paulo nos deixa aqui é: devemos gloriarmos em nossas fraquezas e ver nela o valor eterno. Porque elas fazem com que o poder de Cristo desça sobre nós e habite em nós à medida que avançamos nesta vida em direção ao nosso lar celestial. Então, quando nós andamos, quando nós perseguimos, né, firme e constante na obra do Senhor, nós estamos caminhando. Eu sempre digo que nós caminhamos cada vez para nosso lar. Nós estamos voltando para casa, não sabemos quanto tempo temos aqui, mas brevemente nós vamos chegar ao porto seguro, que é o nosso lar celestial. Paulo sempre nos deixou, irmão, não olhando para as coisas que para trás ficaram, nem para a dificuldade, mas olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Então creia, irmão, que Deus está no controle de tudo. Logo tudo vai passar, Jesus está vindo buscar a sua igreja, é o último tempo da igreja na face da terra, mas nós não vamos parar de oferecer para Deus o melhor e de fazer o que vier à nossa mão conforme as nossas forças, fazer para Deus. Porque é Deus que está no controle de tudo e nós trabalhamos para o Deus. Não olhamos para a fraqueza do homem, a ambição do homem, mas olhamos para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Então, assim como o apóstolo Paulo, nós devemos seguir os seus passos, né, numa visão celestial que ele teve, o que a Bíblia nos traz para nos fortalecer em momentos difíceis, olhar para Jesus e tudo que ele prometeu. E ele está vindo buscar a sua igreja. E você vai ser recompensado pelas obras que você tiver feito. O seu galardão virá do Senhor. Está em Deus, está com Deus. Então faça a obra do Senhor com amor, com carinho, né, com dedicação. Não importa a adversidade da vida, a dificuldade da vida. Tira uma lição de tudo e aplique: Jesus está no controle. Que essa pandemia não venha esfriar a igreja do Senhor, mas seja revestida de poder, né? Que Deus está no controle. Ela vai ser revestida e o poder de Deus vai se aperfeiçoar na fraqueza. Seja crente aonde você estiver, seja um servo de Deus, seja uma serva de Deus, sirva ao Senhor, ore, cante, glorifique, exalte o nome do Senhor através da sua vida, né? Através da sua fé. Use a fé, peça a Deus para aumentar a sua fé, para alcançar e suportar dias difíceis. Que Deus abençoe a todos, nos dê um dia abençoado e que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Sei que muitos precisam do auxílio do Espírito Santo, o Consolador, o Confortador, que entre na sua vida, no seu coração. Ele traga paz espiritual, traga paz interior, que o Espírito Santo de Deus lhe guie para você ser cada dia mais feliz, esperando e vivendo a presença de Deus na sua vida, vivendo a visão celestial, né? Que a Bíblia nos informa para que nós vivemos uma vida feliz aqui, porque aqui na terra nós somos representantes do céu. Você é um mensageiro de Deus, um mensageiro de Deus aqui na terra. Então faça a obra do Senhor com amor. Que Deus abençoe em tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.